Olá, boa tarde. A polícia do Espírito Santo prendeu o homem acusado de estuprar e engravidar uma criança de 10 anos. Ele é tio da menina que teve a gravidez interrompida com autorização da justiça. O homem tem antecedentes criminais e estava escondido na casa de parentes em Minas Gerais. O Brasil entra na rota de testes de mais uma vacina contra o novo coronavírus. 64 de cada 100 crianças que testaram positivo para a Covid na cidade de São Paulo não apresentaram sintomas. A conclusão é que, mesmo sem saber, elas ajudaram na disseminação do vírus. E ainda, a prisão de integrantes de quadrilhas que atuavam no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A chuva de granizo que prejudicou lavouras do sul de Minas. Os funcionários fantasmas que continuam empregados na Assembleia Legislativa do Rio. E a indicação da Globo em 2 categorias de jornalismo do Prêmio Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje desta terça-feira começa falando do caso bárbaro de violência sexual no Espírito Santo. A polícia prendeu o tio acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de apenas 10 anos. Ele estava foragido desde a semana passada. A polícia do Espírito Santo prendeu o homem hoje de madrugada na cidade de Betim, em Minas Gerais. O delegado-geral da Polícia Capixaba contou que o homem foi preso na casa de parentes e seguiu de carro com os policiais para o Espírito Santo. Ele estava foragido desde quarta-feira da semana passada. Passou pela Bahia e depois foi para Minas Gerais. Ele já falou alguma coisa, doutor? Alegou ser culpado, confessou, disse ser inocente? Acredito que os policiais já tenham conversado com ele, né? Mas ele chegando aqui, ele será interrogado, vai ser submetido a exames, né? Então nós vamos fazer todo o procedimento que tem que ser feito, né? E entregá-lo à justiça. Não é a primeira vez que esse homem é preso. Ele, que é tio da menina, já foi condenado por tráfico de drogas. Cumpriu pena entre 2011 e 2018. Mas a Secretaria de Justiça do Espírito Santo informou que em 2017 ele foi para o regime semiaberto. 5 vezes por ano, podia sair da prisão e ficar 7 dias com a família. A menina fala que começou os abusos quando ela, por volta de 6 anos de idade. Então coincide aí quando ele, então, teve a sua liberdade no semiaberto. Após a confirmação da gravidez neste hospital na cidade de São Mateus, norte do Espírito Santo, a menina contou que, além do estupro, também era ameaçada. O tio dizia que poderia prejudicar algum parente se ela contasse para alguém. Um trabalho de cooperação entre Pernambuco e Espírito Santo vai ajudar a produzir uma prova cabal do crime, através da comparação do DNA do feto e do estuprador. Lá no Espírito Santo, eles vão traçar o perfil de DNA do acusado, que vai ser confrontado com o perfil de DNA obtido aqui no estado de Pernambuco. É importantíssimo você fechar um tipo de caso desse com prova material, porque em 100% dos casos, o acusado ele nega, ele vai dizer que não foi ele. A Defensoria Pública do Espírito Santo disse que está sendo montada uma rede de proteção para receber a criança e a família. É um trabalho que envolve várias instituições, Ministério Público e o próprio Juízo da Infância e Juventude. Há toda uma rede de proteção que está sendo mobilizada para evitar que a situação que ocorreu, né, lá em Pernambuco se repita aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma no artigo 17 que o direito ao respeito consiste, entre outros pontos, na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem e da identidade. O artigo 18 acrescenta: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, vexatório ou constrangedor. O Estatuto não fala sobre a identidade do agressor, mas por entender que revelar a identidade do tio da menina naturalmente ligaria o agressor à sua sobrinha e, portanto, revelaria a identidade da vítima, o Jornal Hoje não vai divulgar a identidade do homem preso. Hoje, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, a defensora pública do Estado falou sobre a identificação do tio. O perfil do agressor também
na verdade é para você proteger essa criança, porque você indiretamente você identifica. Então não se quem pode foi a compartilhar vítima. nenhuma informações que estavam sim circulando ontem, inclusive pelo WhatsApp, a gente sabe disso, sobre o agressor, com fotos do agressor. Sabendo quem é o tio, sabe-se quem é a criança? Sim, exatamente isso. Não é uma questão assim, estamos protegendo o agressor. Não, é uma proteção da criança em relação à sua identificação. O que a Sara Giromini, a extremista, não pensou, né? Porque o YouTube cerrou a conta da extremista Sara Giromini por violar os termos de segurança de serviço da plataforma. No último fim de semana, a Sara Giromini divulgou em um vídeo a identidade dessa menina de 10 anos que engravidou depois de ser vítima de um estupro. A Sara também divulgou o endereço do hospital onde a menina fez o procedimento de aborto legal. O YouTube disse que tem políticas rígidas que determinam os conteúdos que podem estar na plataforma e que determinam o encerramento de qualquer canal que viole repetidamente as regras. Por telefone, o advogado da extremista Sara Giromini, o Geraldino Santos Nunes Júnior, disse que a defesa vai tentar resolver a questão amigavelmente com o YouTube e que, se eles não retrocederem, a defesa tentará via medida judicial. E o aborto autorizado pela Justiça foi feito em um hospital do Recife que é referência para esse tipo de procedimento. A menina de 10 anos de idade já pode receber alta a qualquer momento. A recuperação foi rápida e a equipe médica disse que ela voltou a sorrir. E isso é tudo que os médicos podem contar. Os detalhes sobre a saída da menina do CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros da Universidade de Pernambuco, estão sendo mantidos em sigilo para evitar tumulto e manifestações. Ao contrário da intolerância na chegada ao hospital, hoje a menina recebeu presentes de pessoas anônimas. Pequenas lembranças e brinquedos não param de chegar, lembrando que a pequena paciente é uma criança. Quando deixar o hospital, ela vai precisar de acompanhamento psicológico para superar os traumas de 4 anos de violência sexual. Vai depender se a sociedade quer salvar a vida dessa família, dessa criança, se vai ficar do lado dela. O que eu torço é que ela consiga, como as outras pernambucanas que sofreram o mesmo processo, e eu tenho muito orgulho em Pernambuco de ser exemplo no atendimento humano e de compaixão com essas pessoas que mais precisam. Há 24 anos, o CISAM é reconhecido como um centro de referência para casos de abortos previstos por lei e autorizados pela Justiça. O hospital cumpre todos os protocolos com segurança para as gestantes. Entre os mais de 3.500 partos que a maternidade realiza por ano, os médicos também atendem 70 mulheres vítimas de violência sexual. 30 delas fazem o aborto legal, incluindo adultas, adolescentes e crianças. No Brasil, o aborto é permitido por lei quando é confirmado por exames que o feto não desenvolveu o cérebro, a anencefalia fetal, quando a gravidez oferece risco de morte à gestante ou é resultado de violência sexual. No caso da menina do Espírito Santo, a decisão da Justiça se baseou em 2 dessas exigências. No Brasil, a cada hora, 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas, segundo o Anuário de Segurança Pública divulgado no ano passado. Em 2018, mais de 60 mil pessoas foram estupradas e quase 54% das vítimas têm menos de 13 anos. Para essas crianças, nem sempre é fácil fazer abortos legais. Junto com a alta médica, a menina de 10 anos vai levar um documento para ser entregue ao Ministério Público com recomendações de medidas protetivas para que ela possa seguir a vida com segurança. O documento recomenda que ela mude de endereço e receba uma nova identidade para ter a chance de recomeçar. O documento é assinado pela coordenadora do Promarias, o Programa de Atenção a Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Sexual e Doméstica. A experiência ensina que só o anonimato pode livrar as vítimas de carregar para sempre o peso do preconceito. Essa menina precisa ser protegida, essa menina precisa ser acolhida por pessoas que entendam a questão dela e não fique exposta, né? A Polícia Federal faz uma operação em 12 estados e no Distrito Federal para prender 50 pessoas, entre elas empresários do transporte de carga, pilotos e traficantes.
As investigações apontam que eles fazem parte de 4 organizações criminosas que atuavam juntas no esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As máquinas de contar dinheiro não pararam de trabalhar nesta manhã. Os 315 mil reais foram achados com uma das maiores organizações criminosas de tráfico internacional de drogas procuradas pela Polícia Federal. Em São Paulo, os policiais estavam atrás de Caio Bernasconi Braga, conhecido como Alemão. Hoje, 607 policiais saíram às ruas de 12 estados e do Distrito Federal para cumprir 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão. Os policiais apreenderam 10 toneladas de droga, carros de luxo, motos, 8 helicópteros e aviões e 3 barcos. Segundo as investigações, eram 4 organizações criminosas independentes, atuando articuladas. Uma delas era responsável por transportar em aviões a cocaína do Paraguai para São Paulo e distribuí-las para outros estados e para a Europa. A outra quadrilha, que atuava em Campinas, no interior paulista, também distribuía dentro do Brasil para Cabo Verde, na África, e para a Europa. A terceira, com núcleo no Recife, usava empresas de logística para transportar de caminhão a droga para portos brasileiros, especialmente o Porto de Natal. A quarta organização, que ficava no bairro do Brás, na capital paulista, cuidava das finanças. Segundo os policiais, esse grupo movimentava dinheiro do tráfico em contas bancárias de empresas de fachada, repatriava os dólares obtidos com as vendas lá fora de forma paralela, sem o conhecimento das autoridades, e repassava os valores em espécie aos traficantes no Brasil. Atua como um banco paralelo, um banco não oficial. São valores do tráfico de drogas, são valores da corrupção, são valores das mais variadas práticas ilícitas, contrabando, descaminho, enfim. A investigação que prendeu as quadrilhas começou há 2 anos com a ajuda de agências internacionais de combate ao crime. A partir dessa apuração, a Polícia Federal prendeu no ano passado 12 pessoas numa operação sigilosa. Entre os presos está Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, conhecido como Minotauro, que estava foragido fazia 10 anos. Segundo a PF, ele era um dos narcotraficantes mais procurados pelas polícias do Brasil e do Paraguai. Sérgio de Arruda foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no ano passado. As investigações apontam que ele fazia parte da facção que trazia drogas pela fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Ele também é suspeito de participar de um assassinato de uma advogada no Paraguai e de um policial civil no ano passado. A informação é que a organização aí internava por volta de 5 toneladas de cocaína por mês. As operações anteriores levaram a polícia a Caio Bernasconi Braga. Caio é suspeito de trazer a droga do Paraguai e cuidar da logística de transporte até o Nordeste. A Justiça também autorizou, a pedido da Polícia Federal, o bloqueio de 100 milhões de reais em contas pertencentes aos integrantes das quadrilhas. E a gente não conseguiu contato com as defesas de Caio Bernasconi Braga e do Sérgio de Arruda Quintiliano Neto. E essa operação, que chama Alemar, começou há 2 anos com investigações no Recife, onde a Polícia Federal identificou a participação de empresários. A repórter Luna Markman traz mais detalhes para a gente. Luna, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Maju. Boa tarde para você e para todo mundo. A Polícia Federal identificou empresários do setor de transporte de cargas, motoristas e pilotos de aeronaves aqui de Pernambuco. Segundo a polícia, eles estariam envolvidos no tráfico internacional e facilitavam o transporte da cocaína para os portos, especialmente o Porto de Natal. Os policiais cumpriram 9 mandados de prisão aqui em Pernambuco. Um deles foi na Avenida Boa Viagem, área nobre da cidade, de onde um homem saiu preso e vários materiais foram apreendidos. A polícia não divulgou os nomes dos presos e outros envolvidos no grupo criminoso. Até agora, dos 50 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal, 29 foram cumpridos, sendo 9 aqui em Pernambuco. A polícia ainda procura por 21 pessoas. Maju. Obrigada, Luna. A gente vai saber agora os números da pandemia no país, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, que foi atualizado à 1 da tarde. Por esse levantamento, o Brasil já perdeu 108.900 vidas e o total de casos de infectados pelo vírus, 3.370.262.
O segundo telão mostra para a gente o gráfico da média móvel de casos dos últimos 7 dias, que está aqui em 43.846. Houve uma queda em relação a 14 dias e também a gente tem uma queda aí de 5%, né? E agora a gente vê a média móvel de mortes. De acordo com o consórcio, a média de 7 dias está em 971 mortes, uma queda também de 9% nesse intervalo de 14 dias. Agora é a hora do mapa que mostra a situação, como a pandemia está caminhando nos estados brasileiros. 3 estados e o Distrito Federal estão com a média de mortes em alta. Minas Gerais, Rondônia, Amazonas e, como eu disse, o Distrito Federal. Maiores altas no Amazonas, 92%, muito alto, e também no DF com 53%. Goiás e Santa Catarina, que no levantamento anterior estavam em alta, vieram agora para essa área dos estados em estabilidade. Então, são 12 estados que não registraram variação acima de 15% para mais e nem para menos. Além de Santa Catarina e Goiás, temos Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Bahia, Paraíba, Piauí e Ceará, estado que apresentava queda na média móvel de mortes e agora veio para o grupo da estabilidade. Mato Grosso, que estava na área amarela no levantamento anterior, voltou para o grupo de estados com redução da média diária de mortes. Então, são 11, além de Mato Grosso. Temos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Roraima, Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E as maiores quedas nesse grupo foram registradas lá em Roraima, com 57%, e no Acre, com 56%. Lembrando sempre que as informações detalhadas do seu estado está aqui, essas informações estão em g1.com.br/coronavírus. A Prefeitura de São Paulo divulgou agora há pouco o resultado de uma testagem em massa em crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A Sabina Simonato tem os detalhes para a gente, essa informação é importante até mesmo para aquela decisão de retomar ou não as aulas e quando, né, Sabina? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, 6 mil alunos entre 4 e 14 anos de idade foram testados nessa primeira etapa. E a pesquisa mostrou, olha só, que 16% das crianças e dos adolescentes da rede municipal de ensino testaram positivo para a Covid-19. 6 em cada 10 estudantes infectados foram assintomáticos, não tiveram nenhum sintoma. E esse é um dado que preocupa a Prefeitura, porque a estimativa é que cerca de 250 mil alunos aqui da cidade de São Paulo morem com pessoas que têm mais de 60 anos de idade, tios, avós, que seriam do grupo de risco. Então, a preocupação é que essas crianças transmitiriam o vírus para essa faixa etária aí acima dos 60 anos. Essa pesquisa também deve ajudar a Prefeitura no planejamento de retomada das aulas, como você disse, Maju. E olha só, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, já disse que as atividades de reforço não retornam em setembro, como foi autorizado pelo governo do estado. A gente lembra que esse inquérito sorológico, nome difícil para uma pesquisa, né? Ainda tem outras 3 etapas. Ao todo, 24 mil alunos da pré-escola, do ensino fundamental 1 e 2 serão testados aqui na cidade de São Paulo. Maju. Obrigada, Sabina. Então, reforço não retorna em setembro, como estava previsto. E ainda por falar em aula, né, a maioria dos brasileiros, em retorno às aulas, na verdade, a maioria dos brasileiros acha que a reabertura das escolas vai agravar a pandemia. Isso foi o que revelou uma pesquisa Datafolha, publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 59% dos entrevistados responderam que o retorno das aulas nas escolas vai agravar muito a pandemia. 20% acham que vai agravar um pouco. 18% disseram que não vai agravar. 3% não souberam responder. O Datafolha também perguntou se os entrevistados entendem que nos próximos 2 meses as escolas deveriam permanecer fechadas ou reabertas. 79% disseram que as escolas deveriam continuar fechadas. 19% consideram que elas deveriam ser reabertas. 1% não soube responder.
O Datafolha entrevistou por telefone 2.065 pessoas nos dias 11 e 12 de agosto. Em Curitiba, começou a valer hoje o relaxamento da maioria das restrições de atividades. Então, a gente vai para lá falar com a Ana Zimmermann para saber o que a Prefeitura levou em consideração para flexibilizar essas medidas. Boa tarde, Ana. Oi, Maju, boa tarde. A Prefeitura de Curitiba diz que levou em conta a melhora na comparação entre os números de mortes, de casos, de internamento, de capacidade de atendimento da última semana em relação à semana anterior. Ontem, a variação na média móvel de casos e de mortes caiu pela primeira vez desde maio. 16 parques da cidade foram reabertos hoje cedo e os demais devem voltar a abrir de forma gradual. Bares também podem retornar, mas sem música ao vivo. Clubes desportivos e feiras livres também já podem funcionar e alguns serviços que funcionavam de forma parcial, como supermercados, shoppings, comércio de rua, salões de beleza, voltam a operar sem restrições de dias e horários. O que permanece sem funcionar são as escolas, cinemas, circos, teatros e a realização de eventos. As regras aqui são definidas por um sistema de bandeiras. Curitiba passou 2 meses na bandeira laranja, de risco médio para o coronavírus, e agora voltou para a bandeira amarela, de alerta. Apesar da melhora nos números nos últimos dias, há uma grande diferença entre a bandeira amarela de agora com aquela que tínhamos antes. No início de junho, a média de mortes era de 3 por dia, agora está em 13. A média de casos foi de 70 por dia para 458. Por aqui, o uso de máscaras continua sendo obrigatório e a Prefeitura diz que continua de olho para ver se a população mantém o distanciamento social. Maju. Obrigada, Ana. E a gente está de olho também no Amazonas. Por isso que a gente volta aqui para o telão para falar desse estado. Porque a média de mortes que estava em queda por lá desde o fim de maio voltou a subir aqui, olha, no mês de agosto, do dia 4 até ontem, houve um aumento de 92%. A média móvel no estado está em 17 óbitos por dia, 17 mortes por dia. A Secretaria de Saúde do Amazonas diz que está incluindo mortes que aconteceram no começo da pandemia nos números de agosto. Taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 40% e novos casos da doença em situação estável. Esse é o cenário da Covid-19 hoje no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Só que o Estado apresenta a maior alta do país na média móvel de mortes. Seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, desde o dia 10 de agosto, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas tem adotado um novo protocolo de registro de mortes por Covid. De acordo com o governo do estado, é essa reclassificação que justifica a alta na média móvel de mortes. O governo federal ampliou os critérios para o diagnóstico da Covid-19. O médico pode fazer a classificação apenas fazendo o diagnóstico do quadro clínico ou usando exames de imagens, como as tomografias, por exemplo. 654 óbitos que apresentavam uma síndrome respiratória aguda grave, mas que até então não tinham sido encerrados no sistema de informação como Covid. E agora eles estão sendo investigados e os óbitos estão sendo reclassificados. Com a nova classificação, desde o dia 10 de agosto, foram incluídos 116 novos registros de óbitos. Segundo o governo do estado, são mortes que aconteceram em meses anteriores e que só agora constam no quadro de Covid-19. Um aumento baseado na atualização dos óbitos que ocorreram há mais de 60 dias atrás. Então isso faz com que, de fato, nós tenhamos um acúmulo de óbitos em relação a números absolutos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Amazonas aponta um avanço da doença entre os mais jovens. A retomada das atividades pode ser um novo ingrediente para que a situação piore no Amazonas. O crescimento de casos e de óbitos em faixas etárias menores, ou seja, de 0 até 29 anos, foi superior ao aumento do número de casos e de mortes nas outras faixas etárias. Um indicativo de que, muito provavelmente, são os jovens que voltaram a ter atividade e a se aglomerar em outros espaços. Inclusive, não podemos descartar o espaço escolar.
E o cantor sertanejo Cauã, que forma a dupla com o Kleber, foi transferido de hospital hoje de madrugada. Só lembrando, né, Cauã, um jovem adulto, 38 anos, sem doença pré-existente, fazia esporte, pratica esporte, né? Ele está internado com Covid-19. A repórter Giovana Dourado tem mais informações pra gente. Giovana, boa tarde. Boa tarde, Maju, para você e para todos. A transferência foi nesta madrugada de um hospital particular aqui de Goiânia para este outro onde nós estamos, o Anis Rassi, que é referência em cardiologia no Centro-Oeste. Essa transferência só foi possível porque, apesar do quadro de saúde de Cauã ser grave, é estável. A família não explicou o motivo dessa transferência, mas disse que não tem nenhum motivo com o atendimento, nenhuma relação com o atendimento na unidade anterior. Segundo a assessoria de imprensa, Cauã está ainda internado na UTI e faz uso de ventilador mecânico não invasivo. Significa que ele não está entubado. Ele fez uma nova tomografia de tórax hoje cedo e esse exame apontou uma pequena melhora no funcionamento dos pulmões, que até ontem estavam com 70% de comprometimento. Cauã tem 38 anos, começou a sentir os sintomas da doença há 11 dias, que foram febre alta e dores no corpo. Ele está internado desde quarta-feira da semana passada e, segundo a família, é atleta, faz esportes e não tem nenhuma doença pré-existente. A namorada de Cauã também está com a Covid-19, mas como ela tem sintomas leves, está se recuperando em casa. Várias mensagens nas redes sociais manifestam apoio pela recuperação de Cauã, como das duplas Simone e Simária e João Neto e Frederico. A família agradeceu por todo esse apoio que tem recebido, mas fez também um alerta por meio da assessoria de imprensa sobre fake news. É que tem circulado algumas mensagens dizendo que a família está pedindo dinheiro para custear o tratamento contra a doença, o que não é verdade, Maju. Pois é, que absurdo. Num momento como esse, obrigada pelas informações, viu, Giovana? E olha, o Ministério da Saúde recomenda que quem estiver com sintomas da Covid deve procurar um médico, mas a maioria ainda resiste a isso e pior, tem muita gente que se automedica, o que é, a gente sabe, um perigo. A professora conta que com o tempo seco que está aqui em BH, toda a família está espirrando e com dor de garganta. Mas não deu para os filhos o remédio para resfriado que tem em casa. Com medo da pandemia, preferiu fazer uma consulta por vídeo com o médico. Eu fico muito preocupada de dar qualquer remédio, porque hoje qualquer sintoma a gente já acha que pode ser o coronavírus, né? Então a gente tem tomado mais cuidado, sim. Mas tem muito brasileiro, mesmo em plena pandemia, tomando remédio por conta própria. É o que mostrou a pesquisa PNAD Covid do IBGE, com 13.300.000 pessoas que se queixaram na última semana do mês passado de algum sintoma da gripe. Quase 60% admitiram que se automedicaram. A maioria nem procurou ajuda. 11% foram ao médico e tomaram remédio que foi prescrito. 6% ou ligaram para um profissional ou receberam visita de agentes do SUS em casa. Entre as queixas mais comuns estavam dor de cabeça, nariz entupido ou escorrendo, tosse. O problema, alerta o infectologista, é o doente achar que é só uma gripe, mas na verdade estar com Covid. E aí tomar antibiótico, anti-inflamatório ou corticoide sem receita. Alguns medicamentos podem evoluir de forma desfavorável. Se tomar algum medicamento, ele pode facilitar a infecção, a evolução da infecção. Então você não deve, nesse momento de pandemia, fazer uso de medicamento, de automedicamento, tem que procurar assistência à saúde. É o que recomenda o Ministério da Saúde. No aparecimento de qualquer sintoma, a orientação é procurar um posto de saúde para que o médico possa avaliar e fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico e o tratamento precoces são as principais medidas para reduzir casos graves e óbitos. A pesquisa do IBGE mostrou também que é preciso mesmo fazer consulta neste momento. De cada 100 pacientes com sintomas que foram ao médico, 15 tiveram que ser internados porque estavam com Covid. Paulo, engenheiro, não brinca. Está saindo menos para visitar as obras, sempre de máscara e nem pensa em tomar remédio da cabeça dele. A gente está numa situação muito mais vulnerável, né? Então, o que eu sinto é que agora que é a hora da gente estar procurando os médicos. Eu agora estou indo para o médico.
Vamos falar agora de vacina, porque tem mais uma chegando aí para teste. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os testes em voluntários aqui do Brasil de mais uma vacina contra a Covid. A vacina é da Janssen, que é a farmacêutica da Johnson & Johnson, e será a quarta na chamada fase 3 de testes aqui no Brasil. Essa etapa, que analisa a eficácia da vacina num grupo maior de pessoas, em uma escala maior. E é considerada uma etapa fundamental para saber se essa vacina é segura para ser aplicada na população. É chegada a hora de mais uma candidata à vacina deixar os laboratórios e seguir para o teste mais decisivo e demorado. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, recebeu o aval da Anvisa para também ser testada em brasileiros. Vão ser 7.000 voluntários em centros de pesquisa de 7 estados, incluindo São Paulo. Nessa chamada fase 3 dos testes, os pesquisadores avaliam a segurança e a eficácia da vacinação. A previsão é que os primeiros testes comecem no mês que vem, mas isso depende de aprovação do CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas. O diferencial dessa proposta que a gente aprovou hoje é justamente essa, que vai ter uma logística bem mais complexa, porque vai envolver um número de centros maior e um número de estados maior também do que as que a gente já aprovou até agora. A vacina da Janssen é mais uma que vai ser testada por aqui. Outras 3 já estão em testes clínicos na fase 3 no Brasil. A chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, está sendo testada em 9.000 voluntários. São todos profissionais da saúde. A da Universidade Britânica de Oxford, em parceria com o laboratório sueco AstraZeneca e a Universidade Federal de São Paulo, está sendo testada em 5.000 voluntários, também da área da saúde. E tem também a vacina da americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. São 1.000 voluntários brasileiros que estão participando desses testes. Mas por que o Brasil se tornou uma espécie de laboratório a céu aberto? Por que o Brasil tem sido escolhido para o desenvolvimento dos estudos em fase 3? O que explica o interesse de tantas empresas em realizar os testes da vacina contra a Covid-19 por aqui? Para os cientistas, o motivo está na nossa falta de controle da epidemia. A gente tem uma das maiores taxas, tanto de circulação quanto de infecção do vírus no mundo. Então, como esses testes eles dependem de que os voluntários sejam naturalmente expostos ao vírus, se você faz esses testes em locais com alta circulação do vírus, a chance que essas pessoas vão ficar infectadas é muito maior. Então, você tem resultados de maneira muito mais rápida do que se fosse num país em que a epidemia está controlada. Todo o caminho para se chegar a essas vacinas tem sido acelerado, mas é preciso respeitar todos os passos. Nós temos que lembrar todos os prazos que são essenciais e todos os passos a serem seguidos. Nós temos que seguir todos os parâmetros de segurança e de ética em pesquisa. E tudo isso leva tempo, não é instantâneo. É por isso que a comunidade científica tem visto com tanta desconfiança a vacina anunciada pela Rússia, porque ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde da Rússia antes de passar pela fase 3, que é o teste em milhares de pessoas. A Anvisa se preocupa em garantir que o que vem para cá e o que vai ser testado tem segurança. Então, nessa questão, os voluntários podem ficar tranquilos. O desenvolvimento tradicional de vacina, ele demora 10 anos. E num momento em que a gente precisa de uma resposta rápida para resolver a situação da pandemia, quanto mais propostas de vacina, melhor, porque são diferentes frentes, com o objetivo de se atingir maior eficácia para combater o vírus. A reportagem da Bruna Vieira, citou a desconfiança em torno da vacina russa. Pois bem, o Ministério da Saúde russo divulgou imagens da produção da vacina que é a Sputnik V. A Rússia começou a fabricar sua nova vacina para a Covid no sábado. Essa produção é feita pelo Instituto Gamaleya de Moscou. E segundo o governo russo, a vacina, que é a primeira contra o novo coronavírus a entrar em produção no mundo, vai ser lançada até o final deste mês, agora, agosto. A comunidade científica internacional reagiu ao anúncio da vacina russa com desconfiança, como a gente viu, já que os testes não foram concluídos.
E representantes da Organização Mundial da Saúde disseram hoje que menos de 10% da população mundial tem anticorpos contra a Covid. Então, menos de 10%. E que não estamos nem perto dos níveis de imunidade necessários para impedir a transmissão do vírus, a tal da imunidade de rebanho. O diretor-geral da OMS pediu mais uma vez solidariedade de todos os países em relação às vacinas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, lembrou que, quando a pandemia começou, equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, ficaram em falta. Houve um colapso no transporte aéreo e, para piorar, alguns países colocaram restrições à exportação. Some countries put in place export restrictions. Foi o que o chefe da OMS chamou de nacionalismo de abastecimento. Nationalism. Algo que, segundo ele, exacerbou a pandemia. To the total failure of the global supply chain. Tedros Adhanom pediu que os países não repitam os mesmos erros e evitem um nacionalismo de vacinas. We need to prevent vaccine nationalism. Por isso, enviou uma carta a todos os países membros da OMS pedindo adesão ao COVAX, uma espécie de consórcio de vacinas. O objetivo é que, em vez de apostar em uma, duas ou três candidatas, governos apostem juntos num conjunto de candidatas à vacina contra a Covid-19, o que diminui os riscos e, se der certo, vai garantir um acesso justo a todos os países, ricos e pobres. Com o consórcio, a OMS espera distribuir 2 bilhões de doses até o fim do ano que vem. O suficiente para atender a 20% da população de cada país, dando prioridade aos profissionais da saúde e às pessoas do grupo de risco. O chefe da OMS foi claro: se não protegermos essas pessoas em todos os lugares e ao mesmo tempo, não vai ser possível estabilizar os sistemas de saúde e reconstruir a economia global. O diretor executivo de emergências, Mike Ryan, destacou que ainda não estamos nem perto dos níveis de imunidade necessários para impedir a transmissão da Covid-19, a chamada imunidade de rebanho, e que precisamos usar as ferramentas que temos hoje para conter o vírus. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, ressaltou que menos de 10% da população tem anticorpos contra a Covid-19 e que ainda não se sabe como é a resposta imunitária e quanto tempo ela dura. A epidemiologista disse que já viu imagens muito parecidas de aglomerações em vários países. Afirmou que as pessoas não devem ser culpadas por quererem viver uma vida normal, mas lembrou que ninguém é invencível. E que há jovens desenvolvendo quadros graves, indo para UTIs e morrendo por causa desse vírus. Não dá para tocar a vida em direção à morte não, né, gente? Bom, agora a gente vai falar ao vivo com a Bianca Rottier, que acompanhou também a entrevista da Organização Pan-Americana da Saúde, que é o braço da OMS para as Américas. Então, a Bianca conta para a gente quais foram os principais destaques sobre a situação da Covid aqui no nosso continente, né? Bianca, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, a Carissa Etienne, destacou que as Américas já registraram quase 11 milhões e meio de casos e mais de 400 mil mortes pelo novo coronavírus e ressaltou: o continente americano continua suportando a maior carga, com mais da metade dos novos casos relatados na última semana. A diretora da OPAS afirmou que o continente tem apenas aproximadamente 13% da população global, mas 64% das mortes do mundo. Segundo ela, os principais responsáveis pelos números altos são Estados Unidos e Brasil. Carissa Etienne alertou que cerca da metade dos adultos desses dois países e também no México está com sintomas de estresse por causa da pandemia e que muitos estão usando álcool e drogas, o que pode piorar ainda mais a situação. A chefe do braço regional da OMS, Maju, falou que a pandemia desencadeou uma crise de saúde mental nunca vista antes.
Preocupante, Bianca. Obrigada pelas informações. E a crise econômica também é sentida em todo o mundo. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 negócios sentiram os efeitos danosos, da Covid na primeira quinzena de julho, isso em relação à quinzena anterior. Mas a boa notícia é que a percepção dos empresários sobre o choque da pandemia nos negócios melhorou. O bistrô de comida natural resistiu à pandemia. Nenhum dos 5 funcionários foi demitido, apesar do faturamento ter despencado. A saída para sobreviver à crise foi o serviço de entrega. O dono do restaurante teve que renegociar o aluguel. E apesar do movimento ainda fraco, as contas e os salários estão em dia. Por ser pequeno, custo operacional baixo, a gente não tem um faturamento grande, mas a gente está conseguindo sobreviver e manter em dia nossas contas. 4 de cada 10 empresas do país tiveram impacto negativo por causa da pandemia na primeira quinzena de julho. E o setor mais afetado foi exatamente o de serviços prestados às famílias, como os restaurantes, por exemplo. Só que o IBGE mostra que esses números, apesar de preocupantes, vêm melhorando. Na primeira quinzena de julho, quase 45% das empresas sentiram os efeitos da crise, segundo a pesquisa Pulso Empresa, divulgada hoje pelo IBGE. No fim de junho, esse número era de 62%. E tanto serviços quanto comércio mostraram certa reação. Nas últimas 2 semanas de junho, 64% dos comerciantes reclamaram de dificuldades. No início de julho, esse número caiu. A indústria e o comércio eles estão se recuperando mais rapidamente e já retornam a um nível já anterior já à crise, ou muito próximo lá em fevereiro. Outros setores, como serviços e construção, têm uma recuperação mais lenta. Isso porque os consumidores ainda estão bastante cautelosos e eles estão ditando um pouco o ritmo dessa velocidade de recuperação. Quase a metade das empresas em funcionamento disse que teve problemas para realizar pagamentos de tributos, fornecedores, salários e aluguéis. Segundo o IBGE, as pequenas empresas continuam a ser as mais impactadas pela pandemia. Quase a metade dos 2.700.000 pequenos negócios, com até 49 funcionários, foram afetados. Apesar da flexibilização do distanciamento social, a economia ainda não recuperou o ritmo de antes. O movimento no restaurante do Carlos ainda está devagar, mas ele tem confiança em dias melhores. Eu acredito que o pior já passou, sim, porque o início foi bem difícil, doloroso, mas tem hora que você tem que arregaçar a manga e partir e acreditar. Foi isso que a gente fez. Eu acho que a coisa vai melhorar bem. Vamos falar agora com a Andréa Sadi, que já está aqui para falar sobre auxílio emergencial, porque parlamentares já avisaram o governo que querem prorrogar esse auxílio em pelo menos mais 2 parcelas, mas isso aí só reforça aquela guerra dos bastidores, entre as alas política e econômica, Política querendo que fique, econômica falando não, mas de onde vai vir o dinheiro? E a Sadi que tem as informações sobre essa briga nos bastidores. Sadi, boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, todo mundo está fazendo conta, Tem gente fazendo conta política e gente fazendo conta econômica. O auxílio emergencial hoje é a grande discussão entre os parlamentares. Ontem teve uma reunião entre líderes do Congresso, senadores, conversando a respeito dessa prorrogação, porque, como a gente sabe, o auxílio vai acabar agora no final de agosto, no final do mês. Então a discussão é, ele vai ser prorrogado e, se ele for, por quanto tempo e qual vai ser esse valor? Hoje o valor é de R$600. Qual é a proposta que foi discutida ontem, foi levada ao Palácio do Planalto e já está também sendo discutida pela equipe econômica, que é comandada pelo ministro Paulo Guedes? É você prorrogar mais uma parcela no valor de R$600 e as outras parcelas no valor de R$300. Porque depois disso a ideia é que o governo consiga mandar aquele projeto que vai chamar Renda Brasil, que é uma espécie de Bolsa Família um pouco mais turbinado, e o governo está discutindo esse projeto sim, Maju. Então, até o final do ano, você teria ali novembro e dezembro, na avaliação de alguns ministros e assessores presidenciais com quem eu conversei, já o Renda Brasil, para você fazer essa transição da turma que estava recebendo o auxílio emergencial. Qual é o problema? Como você disse aí no estúdio, essa briga entre a ala política e a ala econômica. Integrantes da equipe econômica dizem que a conta não fecha, não tem como você prorrogar
por R$600 o auxílio emergencial, mas integrantes da ala política, esses assessores mais políticos do presidente, acham sim que tem que fazer, porque eles estão de olho também na popularidade do presidente, que, como a gente sabe, Maju, aumentou, está diretamente vinculada ao auxílio emergencial. Tudo de olho numa futura eleição, apesar de oficialmente ninguém confirmar isso, é claro, mas nos bastidores só se fala nisso também. Então, essa discussão, você vai ter uma definição nos próximos dias, segundo esses assessores presidenciais, porque, como eu disse, tem já o fim do auxílio emergencial agora no mês de agosto. Maju. Obrigada, Sadi, pelas informações. E ainda hoje, líderes do governo tentam adiar a votação do veto à desoneração da folha de pagamento das empresas. O Ministério Público do Rio investiga as denúncias de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio. E o secretário licenciado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, é denunciado por fraudes na área da saúde. E a seguir, um tribunal especial com o apoio da ONU condena um membro do Hezbollah pelo assassinato do premier libanês Rafik Hariri em 2005 e o discurso de Michelle Obama na Convenção Democrata. Já voltamos. Um tribunal especial para o Líbano, com sede na Holanda e apoio da ONU, condenou um integrante do grupo islâmico xiita Hezbollah pelo assassinato do ex-primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri, em 2005. Mas outros acusados foram inocentados. Esse veredito era para ter saído há 2 semanas, mas ele foi adiado em respeito às vítimas da explosão que destruiu a região portuária de Beirute no início do mês. Então a gente vai saber um pouco mais sobre essa decisão com a nossa correspondente Cecília Malan, que traz os detalhes para a gente. Oi, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Olha, o Líbano acompanhou ao vivo a leitura do veredito, um documento de 2.600 páginas. Criado em 2007, esse tribunal, que, como você disse, tem apoio das Nações Unidas, ouviu quase 300 testemunhas. Ao todo, a investigação e o julgamento custaram $1 bilhão, uma conta que vai ser dividida entre o Líbano e outros países. Os 4 réus, todos integrantes do grupo muçulmano xiita Hezbollah, foram julgados à revelia, nem mesmo com mandados internacionais de prisão eles foram detidos. Apenas um foi formalmente condenado hoje de conspiração para assassinar o ex-primeiro-ministro. O celular dele foi um dos 6 usados para planejar o atentado. A sentença ficou para outro dia e os outros 3 foram absolvidos. O assassinato do ex-primeiro-ministro chocou o mundo em 2005. Difícil esquecer as imagens da enorme cratera que foi aberta no asfalto. O atentado à bomba matou outras 21 pessoas e feriu mais de 200. Rafik Hariri era um bilionário da corrente sunita do Islã. Ele defendia uma aproximação maior com o Ocidente e era visto como uma ameaça à influência da Síria e do Irã no Líbano. Syria and Hezbollah may have had motives to eliminate Mr. Hariri. Nas palavras do juiz, a Síria e o Hezbollah podem ter tido motivos para eliminar Rafik Hariri e seus aliados políticos, mas não há evidências de envolvimento da liderança do Hezbollah ou do governo sírio na morte dele. Sem Hariri, as rivalidades políticas se agravaram no Líbano e foram escancaradas agora, depois da explosão no porto de Beirute. O armazenamento inadequado de uma substância explosiva culminou com a morte de quase 200 pessoas. O discurso emocionado, contundente da ex-primeira-dama Michelle Obama foi um dos principais destaques da primeira noite da Convenção Nacional Democrata nos Estados Unidos. Mas algumas pessoas anônimas também roubaram a cena e atacaram duramente o presidente americano Donald Trump. Foi uma convenção nada convencional em anos de pandemia. A apresentadora disse: "Nós tínhamos esperança de estarmos juntos no mesmo lugar, mas em vez disso, descobrimos uma maneira segura e responsável de nos reunirmos." E assim, em meio a uma pandemia, começou a primeira convenção virtual do Partido Democrata. Por 2 horas, os discursos se sucederam, políticos falaram de suas casas, entrevistas foram feitas à distância, artistas cantaram sem plateia.
e a própria pandemia iria se traduzir em um dos ataques mais duros da noite contra Donald Trump. O pai de Christine Urquiza morreu de Covid-19 no mês passado no Arizona. E ela disse que o pai votou em Trump e acreditou quando o presidente disse que o coronavírus estava sob controle e ia desaparecer. Ele era um homem saudável de 65 anos. Sua única doença pré-existente foi confiar em Donald Trump e ele pagou por isso com a vida. A família de George Floyd trouxe para o debate a igualdade racial, com o irmão dele relembrando o nome de negros mortos nos Estados Unidos. E o pedido de união do país veio de um político que já disputou a vaga de candidato republicano à presidência. John Kasich justificou sua decisão de apoiar Biden dizendo que, em tempos normais, uma coisa assim provavelmente nunca aconteceria, mas esses não são tempos normais. O momento mais esperado da primeira noite era o discurso da ex-primeira-dama Michelle Obama. E ela disse que os americanos estão perdendo a empatia, a capacidade de se pôr no lugar dos outros. Michelle criticou o presidente sobre questões raciais, imigração, reação à pandemia, a divisão no país. E disse, ele já teve tempo suficiente para provar que pode fazer o trabalho, mas ele está claramente perdido. Ele simplesmente não pode ser quem precisamos que ele seja por nós. Foi a mais aplaudida da noite, mesmo que virtualmente. Uma noite histórica, né? A gente vai falar com o nosso correspondente Tiago Eltz, lá em Nova York, porque já teve repercussão hoje do discurso da Michelle, né? Que até parafraseou aqui o Alceu Valença, que tem uma música Tá Pior, Vai Piorar. Ela deu essa sugerida também, que pode piorar a situação, né? Para quem pensa que não pode, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Pois é, ela deu bastante ênfase na questão do voto. Aqui o voto não é obrigatório, então ela convocou os eleitores a votarem, dizendo que eles devem votar como se a vida deles dependesse disso. Foi bastante enfática nessa questão. O presidente Trump hoje respondeu às críticas de Michelle ontem. Ele foi irônico, ele escreveu que ele está hoje na linda Casa Branca por causa do trabalho do marido dela, o presidente Barack Obama, e o então também vice-presidente Joe Biden. Hoje tem mais, os nomes mais esperados são o ex-presidente Bill Clinton e a mulher de Joe Biden, a Jill Biden. Os políticos vão falar novamente de casa, os americanos vão acompanhar de casa e a gente vai cobrir esse momento tão histórico e diferente de casa também, Maju, para não perder nenhum momento e contar tudo aqui para vocês. A gente te aguarda então para contar tudo para a gente. Obrigada, viu, Tiago? De volta ao Brasil, o Ministério da Justiça informou que enviou documentos sobre aquele suposto dossiê com dados de quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. Ele enviou à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade questiona no STF a possibilidade de um ministério produzir dossiês. O caso está marcado para ir a plenário amanhã. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Segundo o Ministério da Justiça, a documentação é a mesma que foi entregue na semana passada à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. O material está sob sigilo. No início do mês, o Ministério da Justiça afirmou ao STF que a Secretaria de Operações Integradas, apontada como autora do documento, não produz dossiês contra nenhum cidadão e não instaura procedimentos de cunho inquisitorial. O Conselho Nacional do Ministério Público retirou de pauta hoje 2 processos contra o procurador Deltan Dallagnol. Ontem, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu essas ações que poderiam afastar Dallagnol do comando da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O processo em que a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, pede o afastamento do procurador Deltan Dallagnol foi o primeiro a ser retirado de pauta na reunião do Conselho Nacional do Ministério Público. A senadora acusa Dallagnol de falta de imparcialidade por fechar acordo com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais, recuperados pelo Ministério Público, fossem direcionados para uma fundação que seria criada pela Força Tarefa da Lava Jato. E também por receber para dar palestras. Pedi a retirada de pauta do pedido de providências número 723 de 2019, de minha relatoria, em estrito cumprimento à decisão do
excelentíssimo senhor ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Em seguida, foi retirada de pauta a ação apresentada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que acusa Dallagnol de tentar interferir na disputa pela presidência do Senado em 2019, com críticas na internet. Mesmo diante de uma decisão do Supremo, o relator, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, disse que há risco de o caso prescrever, ou seja, de não ser possível aplicar uma punição. Deixando consignado o risco de prescrição das penalidades em data a ser precisamente informada para registros na ata, o que se ocorrer não se dará por responsabilidade deste Conselho. O ministro Celso de Mello suspendeu o julgamento dos dois casos a pedido da defesa de Deltan Dallagnol. O ministro afirmou que há indícios de que o Conselho Nacional do Ministério Público deixou de observar o devido processo na tramitação, não garantiu o amplo direito à defesa. O ministro afirmou que a Constituição atribui ao MP posição de inquestionável eminência político-jurídica e deferiu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas finalidades institucionais. E que o Ministério Público não serve a governos ou a pessoas ou a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República, nem deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja, sob pena de mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções. Ontem, o ministro Luiz Fux, do STF, também deu decisão favorável a Dallagnol, ao determinar que o Conselho Nacional do Ministério Público não pode usar a pena de advertência aplicada contra ele em 2019 como argumento para uma eventual punição mais grave nos casos que ainda serão julgados. Ainda há um outro caso contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. A representação foi aberta pelo ex-presidente Lula. Ele acusa a Força-Tarefa da Lava Jato de desvio de conduta por ter usado recursos públicos para organizar, em 2016, uma entrevista coletiva. Foi quando os procuradores apresentaram a denúncia do caso do triplex do Guarujá. O caso está na pauta de hoje e vai ser analisado por 11 conselheiros. O colegiado é formado por 14 integrantes, mas 3 vagas ainda precisam ser preenchidas. 2 de integrantes do Ministério Público e 1 do Supremo Tribunal Federal. Os nomes indicados aguardam a aprovação do Senado desde março. Os processos contra Deltan ganharam mais espaço no Conselho depois que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou em atrito com as forças-tarefa da Lava Jato por causa do acesso a dados sigilosos das operações. Aras afirmou que era preciso corrigir rumos. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o secretário de Transportes Metropolitanos licenciado de São Paulo, Alexandre Baldi, e outras 10 pessoas. Esse grupo é acusado de fraudes na área da saúde de 2014 a 2018. As supostas irregularidades teriam sido cometidas antes de Baldi assumir o cargo no governo paulista. Ele já foi deputado federal, ministro das cidades no governo Temer e secretário da Indústria e Comércio de Goiás. A defesa de Baldi declarou que está tomando todas as providências para que a inocência dele seja comprovada. E ainda hoje, a chuva de granizo no sul de Minas Gerais, a previsão do tempo para todo o Brasil e o alerta de neve lá para a região sul. E a seguir, líderes do governo tentam adiar a votação do veto à desoneração da folha de pagamento das empresas. E o STF impõe novas restrições à política de segurança pública do Rio de Janeiro. É já já. A discussão do veto à desoneração da folha de pagamento das empresas está na pauta da sessão do Congresso de amanhã. Mas líderes do governo estão tentando adiar essa votação diante da possibilidade de o veto do presidente ser derrubado. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados estima que o setor registrou 50 mil demissões neste ano. Além da pandemia, um estudo encomendado pela Bicalçados calcula que outros 15 mil postos de trabalho podem ser fechados a partir do ano que vem, se o Congresso não derrubar o veto do Palácio do Planalto à desoneração da folha de pagamento.
Se o veto não for derrubado no Congresso, a recuperação do setor será mais lenta do que está sendo agora. A estimativa de uma recuperação do último trimestre desse ano e, quiçá, recuperar os números de pós-trabalho durante o ano de 2021 vai ser postergado para 2022 ou 2023. Por isso, a grande importância da derrubada do veto da reoneração da folha de pagamento. A medida provisória 936 foi transformada em lei e sancionada no mês passado. Ela beneficia 17 setores da economia. As empresas podem trocar a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por uma taxa que varia de 1 a 4,5% da receita bruta. Pelo texto aprovado no Congresso, o benefício seria estendido até o fim do ano que vem, mas esse trecho foi vetado pelo Palácio do Planalto. O veto do presidente está na pauta para ser analisado pelos deputados e senadores amanhã. O governo ainda não tem maioria formada e a tendência, segundo líderes, é que o veto seja derrubado. A equipe econômica quer ganhar tempo e tenta adiar essa votação para setembro. Segundo o líder do PSL, Major Olimpo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu, por meio da liderança do governo, 2 semanas para apresentar uma contraproposta. Quero transmitir a todo o Brasil, aos 17 setores da economia interessados nesse momento, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, está afirmando que vai apresentar uma solução. Caso não apresente, nós vamos derrubar esse veto. O Ministério da Economia não revelou oficialmente a proposta para que o veto seja mantido. O governo tem sinalizado, no entanto, que pretende ampliar essa desoneração para outros setores da economia. Essa proposta seria incluída na reforma tributária, que ainda nem foi integralmente enviada ao Congresso. E em troca da perda de arrecadação, a equipe econômica estuda a criação de um novo imposto, por exemplo, sobre transações eletrônicas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje durante uma live que haverá resistência do Congresso pela criação de um novo imposto. Eu vou trabalhar contra, já disse. Vou trabalhar para que ela seja, inclusive, derrotada já na CCJ, para que o Brasil não entre nesse pesadelo de ficar criando imposto a cada crise. Então, vamos olhar o que deu certo no mundo e não vamos tentar criar algo que a gente já fez de alguma forma. Eu respeito que o Paulo diga que não é CPMF, mas enquanto não tiver proposta, eu vou continuar achando que é CPMF, né? Mas não vamos fazer aquilo que já não deu certo no Brasil. A gente sabe qual foi o impacto negativo da CPMF. Outro setor que enfrenta prejuízos na pandemia é o da indústria têxtil. Entre março e abril, o faturamento caiu cerca de 90%. Por isso, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil ressalta que a desoneração da folha é uma medida imprescindível para a retomada da atividade econômica. Este impacto de custos no momento em que o setor está fragilizado por conta da queda dos negócios decorrentes da pandemia, ele é mais um ônus que será difícil de suportar e que vai, obviamente, trazer mais impactos na empregabilidade da nossa indústria, que tem 1,5 milhão de pessoas diretamente envolvidas com a atividade. O relator da medida provisória sobre a desoneração é contra o adiamento e diz que a manutenção do veto pode acentuar o desemprego. Esse tema não é um assunto do governo nem da oposição. Esse tema é de quem está interessado em manter os empregos. Esse é que é o ponto. E o governo não se deu conta que não é uma manifestação oposicionista, é uma preocupação com os efeitos econômicos da Covid-19. A ampla maioria entre os líderes para apreciar e derrubar esses vetos. O governo está protelando a apreciação e o efeito colateral disso pode ser antecipar uma onda de demissões, que infelizmente virá se não for prorrogada a desoneração para esses setores. E outra questão que vem sendo discutida em Brasília é o teto de gastos. O governo quer mais dinheiro, para investimento, para obras, mas tem que adaptar essa necessidade ao limite que é imposto pelo teto de gastos, que é uma das medidas importantes para manter as finanças públicas sob controle. O ministro Paulo Guedes vem defendendo o compromisso do governo com o teto de gastos. Na semana passada, sem citar nomes, criticou quem defende burlar a regra, que fixa um limite para o aumento dos gastos públicos. Ontem, depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, Guedes disse que é natural o governo querer recursos para obras públicas. O Ministério da Economia pretende remanejar 5 bilhões que já estão no orçamento deste ano para obras em estados e municípios, mas respeitando o teto de gastos. Inteiramente natural. O presidente da República, com 60 milhões de votos, ele quer fazer uma ponte no Rio Xingu. Tá certo, tem que caber isso nos orçamentos públicos. Ele quer fazer
levar água para o Nordeste. Está certo também. Agora, esse recurso tem que vir de algum lugar. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão reconheceu que o orçamento do ano que vem também é alvo de disputa. Você tem que saber onde é que vai colocar os recursos e priorizar os recursos, né? Então, cada ministério apresenta suas propostas e compete ao Ministério da Economia buscar organizar isso e levar ao presidente para ele decidir qual é a proposta orçamentária que vai ao Congresso. O senador Márcio Bittar, do MDB, que será o relator do orçamento de 2021, disse que vai ser preciso ainda mais equilíbrio das despesas no ano que vem. Vai ser o orçamento mais disputado dos últimos tempos, mais enxuto com a crise, é uma coberta menor para o mesmo país. Num debate com investidores, o presidente da Câmara voltou a afirmar que é preciso definir as prioridades, respeitando sempre o limite do teto de gastos. Nós temos outra pressão, aqueles que entendem que os investimentos públicos, nesse momento, têm um papel importante, a retomada de obras, com geração de emprego. Então, eu acho que nós temos que escolher quais são as nossas prioridades, num tempo muito curto, com muitas urgências. Porque se a gente não avançar, o que vai acontecer no final do ano é que vai voltar a pressão. Tem que furar o teto, tem que furar o teto. O secretário executivo do Ministério da Economia também defendeu a regra. O teto é uma forma artificial da gente poder fazer o que a gente deveria fazer. A gente tem que gastar dentro das nossas possibilidades. O teto foi colocado para gerar credibilidade para toda a sociedade, para dizer, o Brasil não vai continuar nessa trajetória de gastança cada vez maior, ano após ano. A gente comprou um terno e tem que caber lá dentro. Hoje o ministro Paulo Guedes tem mais uma reunião no Planalto, na Casa Civil. O governo está discutindo e ajustando com os ministérios quanto cada um precisa e deve ter no orçamento de 2021. Até 31 de agosto, o executivo tem de entregar a proposta ao Congresso. E olha só, nessa disputa, pelo orçamento da União do próximo ano, como a gente viu na reportagem, o Ministério da Defesa conseguiu blindar, proteger aí os investimentos militares de um possível corte de gastos. Quem tem as informações para a gente é a comentarista da Globo News, a Ana Flor. Oi, Ana, lá em Brasília, boa tarde. Boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Olha, a discussão neste momento está em fase final e é sobre o orçamento do ano que vem. E esse orçamento vai ser ainda mais apertado. Por quê? Porque houve um crescimento das despesas obrigatórias que ocupam aí quase 95% do orçamento. Daquilo que fica livre para o governo definir, ou os 5% restantes, o governo optou, nas suas prioridades, em blindar investimentos para a área da defesa. São gastos militares como compra de caças, aquisição do blindado Guarani de cargueiro e o programa de desenvolvimento de submarinos. Olha, não é a primeira vez que o governo Bolsonaro opta por dar preferência, prioridade para os investimentos na área militar. Uma análise dos 2 primeiros anos do governo também mostrou isso. E, nesse momento, essa discussão que é ainda mais intensa pode deixar de fora aí, e sujeito a cortes gastos de outros ministérios, como até mesmo saúde e educação. Olha, o orçamento vai ter que ser entregue até o dia 31 de agosto para o Congresso Nacional. E os deputados e senadores podem, sim, mudar a proposta. A gente lembra que essa decisão de blindar esses gastos militares foi tomada depois da análise da Casa Civil, que é comandada pelo general Braga Neto. E é um governo que tem muitos militares em postos chaves. Então, agora a gente vai avaliar, Maju, se estes gastos seguirão blindados sem poder passar por o chamado contingenciamento, que é um corte de gastos que ocorre ao longo do ano quando não existe receita suficiente. Então, vamos ver se eles continuarão assim ou se o Congresso vai mudar. A verdade é que nas prioridades do governo, ele está elencando aí gastos militares, ao contrário de outras áreas importantes que não foram incluídas nessa blindagem aí, nesse salvamento contra cortes do governo. Maju. Aguardemos, Ana Flor. Obrigada pelas informações.
E os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade impor novas restrições à política de segurança pública do Rio de Janeiro. No começo do mês, a Corte já tinha estabelecido limites a operações policiais em comunidades durante a pandemia, mas as novas medidas ficam válidas de forma permanente. O Supremo determinou ao governo do estado, por exemplo, que o uso de helicóptero nas operações só pode ocorrer em casos de necessidade e precisa ser justificado. As operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde estão restritas. Também está proibido o uso de escolas ou unidades de saúde como base das operações policiais. Em caso de suspeita de envolvimento de policiais em crimes, o Ministério Público deve realizar a investigação. E agentes de segurança e profissionais da saúde devem preservar todos os vestígios de crimes cometidos em operações policiais que forem realizadas. Essas medidas foram tomadas a partir de uma ação do PSB que questionava a política de segurança do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio disse em nota que vai sempre respeitar as decisões de esferas judiciais da Federação e que mantém o compromisso de atuar de acordo com o previsto na Constituição. E a seguir, a chuva de granizo no sul de Minas Gerais, a previsão do tempo para todo o Brasil, olha só, tem alerta de neve para a região sul e a Globo foi indicada nas 2 categorias de jornalismo do Prêmio Emmy Internacional, que é considerado o Oscar da TV. É já já. A vida continua indo embora lá no Pantanal, o fogo não dá trégua na região. Em Mato Grosso, novos perigos aparecem diariamente para os animais e para os moradores da região. O fogo transformou a Transpantaneira, estrada que corta o Pantanal, num caminho perigoso. 2 pontes foram destruídas e as chamas não pararam. Os funcionários das pousadas tiveram que ajudar os bombeiros para não perder tudo. A gente só queria tentar apagar o fogo o mais rápido possível para não queimar mais, né? E tão perto de casa. Queimou trilhas, torre de observação de pássaro, de animais, de macaco. Completamente tudo das nossas trilhas foram destruídas pelo fogo. O Pantanal em Mato Grosso abrange vários municípios. Em Poconé, animais foram encontrados presos na lama. O coricho secou por causa da estiagem severa. Já essa onça pintada foi resgatada por bombeiros numa pousada. Ela pode ter fugido do fogo na região de Porto Jofre. E em Barão de Melgaço, um santuário está ameaçado. Esta fazenda tem um patrimônio natural de valor incalculável que precisa ser preservado do fogo. Aqui está localizado um dos maiores refúgios de araras azuis do país. As aves podem se reproduzir nos buracos que fazem nas árvores ou nesses ninhos artificiais. Segundo o Instituto Arara Azul, em 2001, 248 aves viviam aqui. Hoje, são mais de 700. O problema é que o fogo chegou aqui, o gado fugiu pelo mato e 80% da vegetação e dos frutos, que servem de abrigo e alimento para as aves, foram queimados. O impacto é enorme, porque nós temos uma criação de arara muito grande e os outros bichos. Eu acabei de encontrar um veado morto, macaco morto. A destruição vai ser enorme. Eu não sei como nós vamos conseguir fazer para reconstruir tudo o que danificou até agora. O grande problema dessas queimadas do Pantanal é o impacto direto que a gente tem de imediato com a perda da fauna, desde grandes mamíferos, répteis e até os insetos que a gente não vê, mas que tem uma importância ecológica no ecossistema. E também no futuro, o impacto indireto com o aumento da predação de muitos animais, a falta de abrigo para reprodução e também a questão dos alimentos. Vão faltar alimentos e vão com certeza aumentar a morte e a briga entre esses animais. E tem também o seguinte, essas queimadas e a falta de chuvas estão mudando as características lá do Pantanal. A terra e o mato ocre em nada lembram a maior planície alagável do planeta. O Pantanal sofre e se transforma com a falta de chuvas. Em algumas áreas, choveu a metade do esperado. O gado não tem mais o que comer. Há 32 anos vivendo aqui, Nilde nunca viu o Pantanal assim. Um lugar que em 2018 você andava de barco para toda parte. Eu vim aqui, andei de barco, tudo aqui. E agora andando de caminhonete é a primeira vez.
E essa mudança no regime de chuva está provocando a mudança também na paisagem pantaneira. Essa aqui é a Ilha do Nabilec. O rio Nabilec passa lá embaixo. Normalmente a gente vinha de barco por aqui. Pegava o barco lá no início da estrada porque não tinha caminho para passar de carro. De um ano para cá, essa estrada foi aberta, não choveu o suficiente e não encheu mais. Olha só como é que está esse bracinho de rio. Praticamente sem água. De janeiro até agora, o fogo já destruiu 1.750.000 hectares de vegetação no Pantanal, uma área 11 vezes maior que a cidade de São Paulo. No mesmo período do ano passado, foram destruídos por incêndios 405.000 hectares de vegetação pantaneira. Segundo o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Pesquisa de Desastres Ambientais, José Antônio Marengo, secas e cheias no Pantanal dependem muito dos rios que nascem no Cerrado e também da umidade da Amazônia. Nos últimos anos, as temperaturas estão mais altas e isso, de certa forma, afeta um pouco o ciclo hidrológico. Chuvas que vêm da Amazônia basicamente não conseguem entrar no Pantanal e desviam para outras áreas. Como os rios pantaneiros nascem longe da planície, muitos estão com as nascentes degradadas e a vazão reduzida. Nós perdemos 70% no Cerrado, na parte alta, na parte norte também nós estamos aí perto de 60%, e isso afetou drasticamente inúmeras nascentes. O Rio Paraguai teve o menor volume de água para esse período dos últimos 47 anos. A biodiversidade do Pantanal está adaptado a regime de temperatura e regime de chuvas. Atualmente, se isso muda, você de fato poderia esperar uma alteração de tudo isso. Talvez a biodiversidade mude para outro tipo de biodiversidade. Nós já observamos no Pantanal essa tendência de que os extremos estão ficando mais intensos. Pois é, e tem mais lugar pegando fogo. Um incêndio está atingindo o Parque Nacional da Serra da Canastra, na região de São Roque de Minas. Bom, ainda não se sabe o tamanho da área atingida, mas o fogo começou no sábado e ainda não foi controlado. 30 brigadistas trabalham no combate ao incêndio, que tem o apoio de um avião da Polícia Militar. A administração do parque suspeita que o incêndio seja criminoso. Vamos falar de previsão do tempo com o Tiago, que avisou ontem que esse ar seco, esse calor estão aí com os dias contados no meio do Brasil, na região centro-oeste. Essa previsão está mantida? Boa tarde, Tiago. Mantida, Maju. Boa tarde para você também. Olha só, a partir de amanhã, né, a chuva já vai chegar a boa parte de Mato Grosso, de Goiás e ao Triângulo Mineiro. Só que hoje a secura ainda predomina, então, viu, Maju, nesses lugares. Secura e calor, não é? Pelo jeito, é sim a combinação. Pois é, a combinação. Vamos olhar aqui, ó, juntos. Olha isso aqui, Maju, e você que está em casa. Cuiabá, 39 ainda, né, de máxima hoje, só 12% de umidade, atenção. Teresina, 37, Rio Branco, 36, Palmas com 35 e Brasília com 32. Todas aí com umidade bem baixa, umidade do ar, lembrando que o ideal para a saúde são 60%. Enquanto isso, a chuva forte continua em pontos da região sul e do país até a noite, tá? Esse risco pega o centro-norte aqui do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e também boa parte do Paraná, onde você vê que até está bem encoberto aqui nesse azul mais escuro. Tem chuva também no centro-sul de Mato Grosso do Sul, em praticamente todo o estado de São Paulo, sul de Minas, parte do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio, e tem aquelas pancadas de todos os dias entre o oeste do Acre e o Amapá, e a chuva mais passageira pegando a parte aqui leste do Nordeste e também o norte do Espírito Santo. Em Ivaí, no Paraná, e em Curitiba tem muita chuva até a noite, olha só, acumulados perto aí dos 40 milímetros, Florianópolis com 30 milímetros. No Rio vai ficar mais nublado hoje, a chuva vai ser passageira e vai fazer 31 graus, você vê essa bela imagem do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem chuva até a noite e a máxima vai ser de apenas 20 graus. Agora olha essas fotos impressionantes tiradas pelo Alessandro Alderige dos Reis, no sul de Minas, hoje cedo. Pelo menos 4 cidades registraram muito granizo, as pedras de gelo impressionaram em Andradas, Santa Rita de Caldas, Ibitiúra de Minas e Ipuiuna. O Luciano Reis também gravou imagens pra gente e algumas plantações chegaram a ficar destruídas, Maju. Que imagem, é lindo de ver, né? Mas é uma pena que acontece destrói, as isso. pessoas ficam bravas com isso, os agricultores principalmente. Amanhã, como é que fica? Amanhã a gente tem aquela frente fria, né? Uma frente fria continental, ela é bem grande, vai se formar
no sul do Brasil, tá? E primeiro, claro, essa frente fria imensa aqui, ela vai provocar chuva e aí depois vai vir o frio. Falando ainda de amanhã, essa chuvarada aí que eu falei agora vai pegar principalmente Santa Catarina, boa parte aqui do Paraná, atenção se você mora por aqui, e também sul de Minas Gerais. 50 milímetros previstos em Ponta Porã, 75 milímetros e também 35 milímetros previstos aqui para Ponta Grossa e também Campo Mourão, no Paraná, Maju. Bom, primeiro ela vai trazer chuva, depois ela grandona pode trazer o frio e tinha previsão de neve, não sei se está mantida. Ah, isso está mantido sim, você está ligada, né? Está mantida a previsão de neve, vai ser a onda de frio mais forte do ano. Agora, esse mapa aqui, acompanha comigo, ele mostra como vão estar as temperaturas, por exemplo, às 3 da tarde de quinta-feira. Onde você vê aqui, ó, mais em azul, é onde as temperaturas podem ficar até próximas aqui dos 5, 10 graus, veja nessa escala aqui. Então, olha só, pegando o centro-sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul e também extremo sul de São Paulo, bem frio na quinta-feira à tarde, ó. Vê que a frente fria passou, atrás dela veio o frio. Vou falar de neve agora. A partir de quinta, então, pode nevar nessas áreas aqui do sul. Na quinta-feira, a chance maior fica aqui nessa parte roxa, nas serras aí, gaúcha e catarinense. Agora, veja só, na sexta, essa chance aumenta. A neve mais presente pode acontecer entre o sul aqui do Paraná, passando por boa parte de Santa Catarina, entre Caçador e Lages, São Joaquim também, e indo até Gramado, no Rio Grande do Sul. Não é só neve, não, pode ter também outras precipitações do inverno, como chuva congelada, quando os flocos de neve eles derretem, e aí essa água congela, né, antes de chegar ao solo, ou a chuva congelante, quando os flocos de neve derretem e aí eles recongelam quando encostam na superfície aqui embaixo. Bora esperar essa neve aí, vamos torcer pra gente... Amanhã a gente fala mais sobre isso, falar sobre ela amanhã, tem bastante assunto. Até lá. Tchau, Thiago, até amanhã. Valeu, gente. E olha só, a Globo está indicada nas 2 categorias de jornalismo do Prêmio Emmy Internacional, que é considerado o Oscar da TV. Com mais essas 2 indicações, o jornalismo da Globo teve 24 indicações nos últimos 19 anos. Na categoria Atualidade, a Globo concorre com o documentário Aliados da Globo News. Gabriel Chain acompanhou os últimos meses da participação das forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, na operação internacional que culminou na reconquista de Baghuz, o último reduto do Estado Islâmico. Com produção, roteiro e edição de Marita Graça Bittencourt, Joy Hernani e Daniela Dantas, o documentário mostrou o sofrimento das mulheres e das crianças que escaparam dos bombardeios e foram levadas para um campo de refugiados. Na categoria Notícia, a Globo concorre com uma série de reportagens sobre funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, exibida no RJ2 em dezembro. Em 3 meses de investigações, Pedro Figueiredo, Guilherme Boasson, Rafael Nascimento, Diego Alanis e Bruno Esponquiado encontraram funcionários em casa na hora do expediente e alguns que viviam até nos Estados Unidos. Marli Regina de Souza Costa conseguiu concretizar o sonho de muitos brasileiros: morar fora. A família está vivendo em Orlando, na Flórida. O problema é que, enquanto a Marli curte a vida no exterior, o salário dela continua caindo direitinho na conta. A Maria pode estar em Orlando, mas a função dela é que trabalhando aqui no meu gabinete ou na nossa base eleitoral. A gente lembra que o Jornal Nacional venceu o Emmy Internacional em 2011, com a cobertura da retomada do Morro do Alemão pelas forças de segurança. E este ano, as produções da Globo vão concorrer com trabalhos do Reino Unido, da Rússia, do Catar, da Nigéria e da Suécia. E a premiação vai ser uma cerimônia online, né, por causa da pandemia, online, no dia 21 de setembro. E sobre os casos, o caso, na verdade, dos funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, existe uma investigação do Ministério Público e outra da própria Alerj. E agora, 8 meses depois da série de reportagens indicada ao Emmy, você vai ver que pouca coisa mudou. Orlando, Flórida. É atualmente nesta casa que mora Marli Regina de Souza Costa. A servidora efetiva da Assembleia Legislativa do Rio continua com o mesmo emprego e morando na mesma cidade, a 7.000 quilômetros da Assembleia Legislativa do Rio. Em dezembro do ano passado, o RJ2 mostrou funcionários efetivos da Assembleia com altos salários que não aparecem ou aparecem muito pouco para trabalhar.
Na época, Marli Regina de Souza Costa estava lotada no gabinete do deputado Thiago Pampolha, do PDT. Mas por lá, ninguém nem sabia quem ela era. Gabinete do deputado Thiago Pampolha. Oi, bom dia. Marli está? Quem? Marli. Marli, não conheço. Quem deseja? Depois da reportagem, a Alerj decidiu abrir um procedimento administrativo para investigar a servidora. O salário dela está bloqueado, mas agora tudo pode mudar, porque outro deputado solicitou que Marli Regina de Souza Costa fosse transferida para o gabinete dele. É Marcos Abraão, do Avante. O parlamentar assumiu o mandato no fim do ano. Antes, ele estava afastado porque é investigado por corrupção. O deputado foi um dos presos na Operação Furna da Onça, em novembro de 2018, suspeito de receber propinas em troca de votar a favor do governo Sérgio Cabral na Alerj, e tomou posse na cadeia. Marli Regina de Souza Costa mudou de gabinete, mesmo à distância, e pode voltar a receber o salário de R$ 23.375 líquidos todo mês. Marli faz parte de uma família tradicional da política do Rio. Ela é casada com o ex-deputado José Nader Júnior. O pai dele também foi deputado e presidente da Alerj entre 91 e 95. Na Assembleia do Rio, não há ponto eletrônico e a ficha de ponto de cada funcionário é assinada pelo deputado responsável pelo gabinete. Marli Regina de Souza Costa não foi a única a denunciar em dezembro. O senhor nunca está presente? Tô sim. É? Por que nós nunca encontramos? Veio o quê? Hoje eu estou no enterro de um amigo que faleceu. O senhor acha justo ganhar R$23 mil por mês e só aparecer 1 ou 2 vezes por semana? A gente viu que o senhor é funcionário lá da Assembleia, o senhor é secretário de comissão. Eu queria saber qual comissão que o senhor secretaria. Eu secretaria a comissão de... Ai, meu Deus, tem reunião até amanhã. Meu Deus do céu. Você me deixa nervoso quando você começa a fazer pergunta assim. Do autódromo. Do autódromo? Eu trabalho no meu setor, só que eu não trabalho interno, eu trabalho rodando a Assembleia, pô. Eu tenho que pegar assinatura, eu tenho que pegar um monte de coisa. Eu não trabalho sentado na mesa. Luiz Fernando Nader se aposentou e manteve o salário que tinha. Fernando Cozzolino não sofreu nenhuma sanção e continua como servidor, trabalhando no departamento que cuida das CPIs, recebendo R$ 21.500 líquidos por mês. O Ministério Público do Rio abriu uma investigação para apurar as irregularidades. O Ministério Público do Rio entrou com uma ação civil pública cobrando transparência da Alerj. O MP reclama que até hoje não é pública a relação de quem trabalha e em que setor da Assembleia. Em nota, a Assembleia Legislativa do Rio disse que Marli Regina está com salários suspensos desde dezembro e que há um processo administrativo em curso na Alerj para apurar possíveis irregularidades. A Alerj afirma ainda que o Fernando Cozzolino está fazendo serviços administrativos do setor em que atua e que, inclusive, está de plantão hoje. O deputado estadual Marcos Abraão, do Avante, não respondeu às nossas ligações. Também não conseguimos falar com Marli Regina de Souza Costa. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde e até amanhã.